Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 4. A palavra de Deus diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós, que em vão diz a Escritura: o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Antes dá a maior graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Pai, te damos graças por esse momento de encontro com a tua palavra. Obrigado, porque a simples leitura da tua palavra é uma exortação graciosa para nós. Mas obrigado porque o Senhor nos permite compreender mais, adentrarmos nessa palavra e sermos examinados em nossos corações pela tua palavra. Sê conosco, Senhor, nesta hora, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar. Nós estamos vivendo uma época muito difícil. O que acontece não é nada de novo, já está até mesmo prescrito aqui no que Tiago está falando. Não é uma experiência nova que nós estamos passando, mas com certeza nós estamos vivendo os últimos dias da história, em que essas questões que a palavra de Deus trata vem sofrendo recrudescimento, vem sofrendo embrutecimento na vida das pessoas. E hoje nós chegamos num tópico que para Tiago era muito complicado, e tão complicado que ele começa essa perícope, essa divisão do discurso com palavras muito duras. A Almeida atualizada, ela trabalha com eufemismo, uma linguagem mais light daquilo que Tiago tinha falado. A atualizada diz infiéis. O problema é que Tiago não falou de infiéis. Tiago usou uma palavra pesada para o versículo 4, dizendo adúlteros e adúlteras, que foi mantida pela corrigida, essa literalidade da palavra. E a que ele está se referindo? A um dos problemas que é um dos problemas críticos que a igreja vive nos dias, desde a sua origem até os dias de hoje: o relacionamento com o mundo. O relacionamento com o mundo. Esse tem sido um problema grave. É um problema que Israel teve que lidar. Abraão sai da casa dos pais dele e vê o mundo entrando em várias situações da experiência dele. Seus filhos idem. Israel sai do Egito e vê o mundo entrando na comunidade de Israel. Por causa do mundanismo, Israel teve monarquia.
E veio a desgraça toda que veio sobre Israel. A ponto de nós chegarmos na época do Novo Testamento, os judeus estarem tão divididos que tinha um grupo que disse o seguinte: cara, o mundo está tão forte dentro do nosso judaísmo que o melhor caminho é sairmos e irmos morar fora da sociedade. E aí surgiu a comunidade de Qumran, para não ter que se misturar com o mundo, de tão complicado que estava o negócio. E aí Cristo aparece nesse cenário. E em vez de Ele nos ajudar no nosso dilema com o mundo, Ele complica o nosso dilema. Porque Jesus poderia ser, pensando no aspecto humano, é óbvio dele, Ele poderia ser um pouquinho mais radical e dizer: não, os ensinos estão certos, quem quer ser meu discípulo, larga a porcaria dessa sociedade e vá viver em comunidades isoladas. Como alguns entenderam. Por exemplo, os Amish nos Estados Unidos e um grupo menonita entendeu nessa perspectiva o problema, e eles foram fundar suas comunidades para viverem isolados do mundo que eles estão. Mas não foi isso que Jesus falou. É por isso que Jesus atrapalha nesse momento para a tendência do nosso coração. Porque o nosso coração ele tem duas tendências: ou ele radicaliza demais, e aí vamos viver a vida isolada da sociedade, ou nós vamos cair no outro extremo, vamos entrar de cabeça no mundo. E Jesus podia estar num desses extremos. E aí Ele complica para o nosso coração, porque Ele diz na oração sacerdotal: Pai, eu não te peço que os tire do mundo, mas que o Senhor os santifique. Pronto, lascou. Porque o dilema vai permanecer em nós. Eu diariamente vou ter que acordar, vou ter que abrir os olhos, vou ter que sair e conviver numa sociedade ímpia, num mundo perverso, num mundo mau, num mundo carregado de iniquidades. E já diz aquele ditado popular que a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. De tanto a gente conviver com a impiedade, com a iniquidade, com o mal, a gente percebe esse mal atingindo a nossa própria vida. E a gente poderia dizer: Senhor, tem misericórdia, me leva embora para o céu. E Ele diz: não, eu quero que você fique aí. Senhor, deixa eu viver numa comunidade isolada. Não, eu quero que você viva aí, porque é aí que você vai ser santificado. Perceba, toda a maldade do mundo, ela tem um propósito na vida, nos desígnios de Deus. A maldade do mundo tem o desígnio de nos santificar pela vivência da palavra no mundo. É muito fácil fugir do que encarar com a palavra o que nós estamos vivendo e sermos tratados e curados pela palavra no meio do fogo, no meio da iniquidade, no meio do pecado. Jesus não torna isso fácil para nós. Ele torna um pouco mais complicado. Você vai aprender a ser santificado no mundo que você está. E aí Tiago, quando chega nesse momento, ele está desiludido com os irmãozinhos aqui. Ele está desanimado com os irmãozinhos da igreja dele. Porque se ele não tivesse desanimado, ele começaria como Paulo, escrevendo para os Tessalonicenses, elogiando, dando bênçãos sobre eles, pela vida, pelo testemunho que eles estavam tendo. Não, Tiago chega nesse momento de uma forma dura. E por que ele está fazendo isso? Porque os irmãozinhos estavam começando a se corromper com o mundo em que estavam. Observe que na expressão dele, adúlteros, não sabeis vós que a amizade do mundo
é inimizade contra Deus? Ora, essa palavra está diretamente ligada a uma experiência que eles estavam passando. Ele não está falando no sentido, olha, eu estou falando preventivamente aqui para vocês não se envolverem com o mundo. Não, eu estou falando porque está acontecendo isso na vida de vocês. Vocês estão permitindo que o mundo comece a dominar os seus corações, os seus comportamentos, as suas atitudes. Agora, a grande questão que nós temos que examinar antes de qualquer coisa é o que ele quer dizer com a amizade do mundo. No texto de Tiago, isso parece muito claro. Bom, vamos recapitular um pouco o contexto histórico do livro de Tiago. Tinha um grupo de irmãozinhos judeus que aceitaram Jesus lá em Jerusalém. E quando esse grupo judeu se converteu a Cristo, ele passou a ser perseguido por causa de Jesus. Então eles tinham três opções: permanecer em Jerusalém e morrerem, abandonarem a sua fé e permanecerem em paz em Jerusalém, ou deixar tudo para trás e recomeçar do zero a vida deles. Esses irmãos, por causa de Cristo, por amor a Cristo, deixaram tudo para trás, se dispersaram pelo império para recomeçar. Só que nesse processo eles começaram a viver algumas angústias naturais de ter deixado tudo para trás. E quando a gente olha lá o capítulo 1, ele faz a menção do pobre, ele faz a menção do rico, e no capítulo 2 ele fala de uma igreja que estava priorizando os ricos e ignorando os pobres. Que mundanismo é esse? Mundanismo é quando nós começamos a absorver os valores de uma sociedade sem Deus, a fim de firmarmos os valores do nosso comportamento. Isso é mundanismo. Repetindo, é quando eu assumo valores de uma sociedade sem Deus para estabelecer os valores do meu comportamento. Por que esses irmãozinhos lá, para quem Tiago está escrevendo, são acusados de mundanismo? Porque eles estão olhando para o rico que prosperava e achando que aquilo ali era o alvo da fé deles. Bom, se nós vamos reconstruir a vida, se nós vamos recomeçar do zero, bom, então nós vamos recomeçar do zero em busca daquele alvo do bem-estar financeiro, do bem-estar social. E eles estavam esquecendo as coisas essenciais. Entenda, Tiago não está falando de irmãos que estavam caindo na gandaia, se prostituindo, bebendo e enchendo a cara, né, a ponto de sair vomitando que nem porco depois de beber. Não, eles não estavam falando disso. Mas ele estava falando de uma questão chave do mundanismo, que é a operação de um conceito de valores que eu começo a aceitar como normais, e esses valores começam a ditar o meu comportamento. Aqui está o nosso problema. No caso dos irmãozinhos lá de Tiago, o problema deles era porque o mundo dizia para eles que estar bem, ser abençoado, era ter uma vida equilibrada. E eles estavam entendendo isso. Eles estavam voltando a essas coisas. Eles tinham abandonado tudo e parece que não tinham ficado satisfeitos com a ideia. E agora eles estão voltando a esse comportamento. Capítulo 3, que nós passamos um tempo examinando, alguns estavam querendo se fazer sábios, inteligentes. E Tiago quebrou toda a sabedoria deles. É como se Tiago pegasse o resumo
e olhando para eles, dizendo: vocês acham que isso é sabedoria? Vocês acham que isso é vida? Bom, vocês só acreditam nisso porque a cabeça de vocês está sendo moldada pelo mundo que vocês vivem. Por que Paulo, depois de tratar da graça maravilhosa de Deus, que nos escolheu, nos redimiu em Cristo Jesus, perdoou a nossa dívida, Paulo pega o capítulo 12 de Romanos, a primeira palavra dele é: não vos conformeis com este mundo. E a palavra grega refere-se a uma transformação da mente. Não seja moldado na sua mente pelo mundo que você vive. Só que agora Tiago está sendo duro, ele está indo direto, porque os irmãos sabiam disso. Os irmãos sabiam que o problema todo da vida deles, que atrapalhava o crescimento da fé, que atrapalhava o crescimento em Deus, era o mundanismo, ou seja, permitir que o mundo moldasse a cabeça deles. Nós crescemos sendo moldados pelo mundo. Tudo que nós estamos vendo na nossa sociedade nada mais passa do que toda uma geração educada com uma mentalidade mundana. Tudo que a gente vê nessa geração gospel que está aí, nada mais é do que a reprodução do mundo da Xuxa. Observe os comportamentos. Observe o comportamento de Ana Paula Valadão, observe de Fernanda Brum, observe dessa galera toda. Não passa de uma geração turma da Xuxa, que aprendeu que aquilo ali é que é na verdade vida, só que agora eles querem evangelizar a coisa, querem tornar aquilo santo. Mundanismo. Cobrar cachê, contrato de agenda, mundanismo. Com quem aprenderam isso? Quando eram pirralhinhas, assistiam Turma da Xuxa, aqueles programas medíocres da televisão que foram incutindo mentalidade mundana na cabeça de gente que se diz crente e que trouxe esse mundanismo para dentro da igreja. É difícil, nós lutamos contra isso, porque nós crescemos mundanizados, nós crescemos com a cabeça do mundo. Agora, quando nós somos convertidos a Jesus, a orientação é: esqueça o mundo, apague o mundo, delete as instruções do mundo e recomece a pensar a vida com a mente de Cristo. Não é isso que Paulo fala? Que nós agora temos a mente de Cristo. E a gente insiste em ser mundano. A gente insiste em pensar como o mundo. A gente insiste em manter valores mundanos. Por isso o Tiago está preocupado. É como se ele tivesse percebido que o grande problema de toda aquela comunidade era que o mundo não havia saído deles. E aí ele começa dizendo: adúlteros, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. O que Tiago está dizendo é que o que é mais triste nessa história toda é que depois que nós estamos em Cristo, nós sabemos que o mundo não presta. Nós sabemos que o mundo é mau, mas a gente continua aceitando os valores do mundo. Das pequenas coisas às grandes coisas. Quem é que sustenta o mundo? Na sua pecaminosidade. Não é só o ímpio, somos nós, que usando daquilo que Deus nos dá,
gastamos naquilo que não é santo, simplesmente para manter o mundo no seu estado pecaminoso. Você entende? Em coisas simples. Em coisas simples. Nós somos capazes de gastar R$200 numa camisa de time de futebol, em ingresso de jogo de futebol, mas quando esse dinheiro é requerido para missões, quando é requerido para ajudar o próximo, nós não temos. Você entende como o mundanismo é forte? Nós mantemos um mundo pecaminoso porque nós não levamos a sério a ruptura com o mundo. Nós não levamos a sério essa ruptura. Eu estou no mundo para ser santificado no mundo e não para ser envolvido pelo mundo e no que o mundo acredita. Bom, quando nós começarmos a acreditar biblicamente, é óbvio que nós vamos começar a ouvir alguns elogios. Fundamentalista, xiita, radical. Cara, eu não sou desse mundo. Eu não quero ser desse mundo. E sinceramente, eu me envergonho de mim mesmo quando eu descubro valores do mundo operando dentro de mim. Eu tenho vergonha de mim mesmo. Pergunta de Tiago: vocês não entenderam até hoje? Vocês não entenderam que quem ama o mundo, quem se faz amigo do mundo, se torna inimigo? Entenda bem a expressão. Inimigo de Deus. Cara, eu quero ter vários inimigos, mas eu não quero ter Deus como meu inimigo. Porque os outros inimigos que eu possa ter, o máximo que eles podem fazer é me tirar a vida. Como disse Jesus, você não tem que temer quem pode te mandar para a sepultura, mas você tem que temer aquele que pode te lançar no inferno. São palavras de Jesus. Mas a gente não está levando a sério isso. A gente continua insistindo em ter um coração mundano. E por que isso é tão sério? Nós vamos examinar a partir dos próximos encontros essa primeira expressão dele, adúlteros, porque aqui invoca um conceito de pacto que nós esquecemos. Por que para Deus é um absurdo quando o crente ama o mundo? Porque existe uma transgressão do pacto, e nós vamos entender isso. Segundo, o que significa ser inimigo de Deus nesse contexto? Então vamos examinar isso nos próximos sermões. Mas o que eu gostaria que você entendesse nessa noite é o que eu sempre peço a Deus para me ajudar a entender. Quando o meu coração está dominado pelo mundo, nem sempre isso é fácil de perceber, porque o nosso coração é enganoso. E ele sempre vai dar um jeitinho de santificar o que é pecaminoso. Mas eu sempre tenho questionado ao Senhor quanto o meu coração é mundano. Não gosto de muitas coisas que eu vejo em mim mesmo. Mas descubro o caminho do arrependimento para ser curado por Deus. Descubro o caminho do quebrantamento para ser curado por Deus, e não a insistência ou a soberba de querer justificar o pecado.
Não sabeis que sois inimigos de Deus quando amais o mundo? Que o Senhor nos ajude a termos valores bíblicos na nossa vida. E mais do que valores bíblicos, comprometimentos com o reino de Deus e não com o mundo. Um coração comprometido com o reino de Deus se torna agradável ao Senhor. Vamos orar? Senhor, nos ajuda. Nos ajuda a entendermos esta palavra. Nos ajuda a entendermos o próprio mundanismo que opera dentro de nós, Senhor. Perdoa-nos por todas as vezes, Pai, que temos cedido aos valores do nosso mundo, da nossa sociedade. Perdoa-nos, Senhor. Cura-nos. Cura-nos santificando a nossa mente, transformando a nossa mente. Que assim seja, ó Deus, para a glória do Teu nome. Em Cristo Jesus, nosso Senhor.